Gravação iniciada. Retomando os trabalhos, então, da tarde do dia 13 de abril de 2021. Nós temos os itens 29, 30 e 31 do mesmo contribuinte, Latina Manutenção de Rodovias Limitada, conselheiro André Severo Chaves. Me parece que o conselheiro gostaria de adiantar o item 97, não é isso, conselheiro? Exatamente, presidente. Esse item 97 seria a sucessora dessa empresa aqui, não é isso? Isso, a Paulista a Latina é sucessora da Paulista, do item 97. Ok. Isso. Então vamos ao item 97, adiantando o item 97 da pauta, que estaria pautado para o dia, deixe-me ver aqui, o item 97 está para o dia 15 de abril de 2021, 9 horas da manhã. Está sendo julgado agora no dia 13, tá? Item 97, conselheiro. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo da DRJ, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela hora recorrente. No caso em exame, a contribuinte transmitiu a Perdecomp de final 2625, em que declarou possuir débito de pagamento indevido a maior de RPJ, no período de apuração de março de 2011, no valor de R$ 220.092,93, referente ao DAF recolhido em 29 de abril de 2011, no mesmo valor do crédito. A unidade de origem, ao emitir o despacho decisório, localizou o DAF do referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte. É o que se observa no quadro do despacho decisório. E resignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaboradas pela DRJ. Abre aspas, que houve erro de fato no preenchimento do Perdecomp, que o valor correto do débito de RPJ do quarto trimestre de 2012 seria 248.654 e não 256.958, pois deixou de descontar as deduções de retenções na fonte. Diz que apresentou o DCTF retificadora trazendo o valor do débito de RPJ do quarto trimestre para 322.358. Ainda em relação ao débito, defende o afastamento da multa de mora no valor de 51 mil, em consonância com o Instituto da Denúncia Espontânea. Requer também a substituição do crédito já utilizado e informado no Perdecomp pelos créditos já declarados em DPJ e suportados pelo SPED contábil dos anos calendário 2010 e 2011, ainda não compensados ou restituídos. Segundo a manifestante, esses créditos teriam origem em saldo negativo de CS do segundo trimestre de 2010, no valor original de R$ 97.193,26. Saldo negativo de CS do primeiro trimestre de 2011, no valor de R$ 69.930, e saldo negativo de RPJ do quarto trimestre de 2011, no valor de R$ 150.737. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Eu vou dar uma resumida aqui. Ela, primeiro, indeferiu o pedido de alteração do valor do débito, porque entendeu que o ADComp possui efeito de confissão de dívida e, em caso de erros, o contribuinte deveria apresentar escrituração contábil fiscal, a fim de demonstrar o equívoco, que não aconteceu no presente caso. A DRJ também afastou a denúncia espontânea, por entender que somente o pagamento se enquadraria no disposto no artigo 138 do CTN. E com relação ao pedido de substituição do crédito informado no Perdecomp, a DRJ fala que nesta fase processual não é possível atender ao pleito de mudança da natureza do crédito pretendido pela interessada, pois equivaleria à supressão de instância. Fala que, na verdade, a alteração pretendida encerra a verdadeira inovação, configurando-se uma nova solicitação a ser informado por meio de declaração de compensação, cuja competência de apreciação originária da DRF. Além disso, a eventual existência de saldo negativo de RPJ e CS nos períodos apontados pela interessada
ainda que a prazo na DPJ não se revelam suficientes para a compensação do débito declarado, pois esse crédito deveria ter sido pleiteado segundo o parágrafo 4, por meio da declaração de compensação. E conclui por julgar improcedente o pedido, os pedidos do contribuinte. Apontando a necessidade de observância do ato declaratório COREC número 4 de 2013. Alega como fundamento principal que em levantamento em controles internos identificou que o débito informado na presente DECOMP já havia sido compensado em outras DECOMPs já homologadas pela Receita, sendo assim não haveria existência do débito informado nesta DECOMP e que o contribuinte não retificou a DCTF em razão de ter transcorrido o prazo de 5 anos. Argumenta ainda que o referido débito fora pago a maior já nessas outras DECOMPs, apresentando a seguinte memória de cálculo. Então, além dele entender que esse débito fora adimplido por outras DECOMPs, ele ainda pleiteia a restituição desse valor que supostamente foi adimplido a maior. Então, por fim, a recorrente apresenta os seguintes pedidos: nulidade do acordo da DRJ, que seja aceita e feita a devida vinculação do débito do quarto trimestre de 2012, conforme compensação demonstrada nos autos, das DECOMPs, e aí ele cita aqui as DECOMPs de final 4176, 0133 e 6544. Pede a extinção da presente cobrança e ainda requer a restituição do valor de 55.393 acrescido de juros de mora até o presente momento, devido à compensação ser maior que o imposto devido do quarto trimestre de 2012. É o relatório. Passar aqui para o voto. Ao compulsar os autos, verifique que o presente recurso é tempestivo. Preliminarmente, da arguição de nulidade da decisão de primeira instância. Inicialmente, verifique que a recorrente argue a nulidade da decisão de primeira instância por entender que não houve a devida análise dos seus fundamentos e dos documentos constantes nos autos. E, abre aspas, nem tampouco o confronto com as informações existentes na base de dados da Receita Federal através, dentre outros, dos gerados nas entregas das obrigações acessórias e na obrigação principal. Fecha aspas. O que configuraria o cesseamento do direito de defesa. Quanto ao referido tema, o artigo 59, inciso 2 do Decreto 7235 prevê a hipótese de nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa. Entretanto, não entendo que seja o caso. Analisando tanto a manifestação de inconformidade como o acordo da DRJ, verifique-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela contribuinte, abordando-os inclusive individualmente por tópicos. Ademais, é importante ressaltar que o processo se trata de direito creditório pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora realizar confrontos no sistema da Receita Federal no intuito de tentar identificar os erros da contribuinte, mas sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas informações e provas apresentadas pela interessada. Assim, estando a decisão de primeira instância devidamente fundamentada, abordando todos os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cesseamento ao direito de defesa. Da alegação de adimplemento do débito em outras DECOMPs. Examinando-se o presente processo desde a manifestação de inconformidade, tem-se que a contribuinte faz uma verdadeira confusão de argumentos. Vejamos, na manifestação de inconformidade, a contribuinte inicialmente requer a substituição do crédito do presente processo por outro, posteriormente alega que o débito declarado na DECOMP é menor e ataca a exigência da multa de mora. Já em sede recursal, a recorrente esquece todos os argumentos iniciais e foca apenas na alegação inaugural de que o débito confessado na DECOMP é indevido, vez que já havia sido adimplido por outras DECOMPs, sequer apresenta defesa da existência do crédito. Contudo, tal matéria alegada no recurso fora sequer ventilada em sede de manifestação de inconformidade,
o que torna inviável admitir sua análise sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, como disciplinado nos artigos 14 e 17 do Decreto 7235, a impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência de sua preclusão material. É o que se verifica nos dispositivos a seguir. Então, aqui, basicamente, eu não estaria conhecendo o recurso pela ausência de instauração. E, para mim, é suficiente para não conhecer, mas eu ainda trago outro argumento que eu vou falar a seguir. Além disso, apenas a título de argumentação complementar, entendo que, quando se trata de direito creditório, o processo administrativo fiscal visa, via de regra, apreciar a existência ou não do crédito. Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo administrativo fiscal, julgar o cancelamento da decompra dos débitos nela declarados pela contribuinte, salvo nos casos de evidente e comprovada inexatidão material, o que não é o caso. Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que eventualmente tenham sido indevidamente constituídos. Acontece que o procedimento para cancelamento da DECOMP, na época da transmissão, era previsto no artigo 93 da IN 1300 de 2012. Entretanto, mesmo que a contribuinte não tenha habilmente instrumentalizado, entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente instrumentalizado pelo recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão de créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento este que possui rito próprio e atualmente é previsto pela Portaria número 719 de 2016, conforme observa-se no artigo 1º. Nesse sentido, dispõe o parecer normativo 8 de 2014, conforme trechos a seguir. E aí trago os trechos do parecer. Cumpre mencionar que esse entendimento é corroborado pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme extrato do recente julgado. Trago aqui um julgado da Câmara Superior e também trago um julgado desta turma na sessão de fevereiro. Ressalto que entendimento semelhante fora adotado em julgamento recente realizado nesta turma de relatoria da conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin. Por fim, quanto ao pedido de restrição do valor supostamente pago a maior, entendo que tal pedido também extrapola a competência dessa instância julgadora, vez que tal procedimento deve ser feito nos termos do artigo 74 da Lei 9430 de 96. Pelos argumentos expostos, entendo que as razões de mérito alegadas pela contribuinte não devem ser conhecidas. Então, presidente, eu concluo no sentido de conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade e não conhecer das razões de mérito do recurso voluntário. Como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? A única dúvida que eu tenho aqui, conselheiro André, é no dispositivo mesmo, porque eu estava escrevendo aqui no seguinte sentido: conhecer em parte o recurso e na parte inconhecida negar-lhe provimento. Então, somente isso. Por quê? Porque da forma como você coloca aqui, rejeitar a preliminar de nulidade e não conhecer das razões de mérito, fica algo faltando aí, tá? Por isso que na hora eu até corrigi para falar no sentido de conhecer e rejeitar a preliminar de nulidade e não conhecer das razões de mérito. Mas a gente pode adequar o dispositivo. É porque, assim, ou você não conhece do recurso como um todo, né? Ou você lhe nega provimento, ou seja, parcial ou integral, entendeu? Tem que ficar aí dentro desses limites, tá? A minha dúvida de não ter colocado dessa forma, presidente, é porque no caso da preliminar a gente não nega, né? A gente rejeita. Sim, eu tô dando, por conta da forma como foi, eu tô dando uma ajeitada aqui, entendeu? Tô tentando encaixar nessa forma de entendimento, fugindo um pouquinho dessa regra. Tá? Mas para que seja caracterizado que eu não estou provendo, no final das contas, se eu estou conhecendo em parte, eu tenho que prover ou não prover, né? Doutor Carlos. Mas eu acho que o relator tem razão, porque a única coisa que ele está conhecendo do recurso é a preliminar de nulidade. O resto ele não está conhecendo.
né? E sobre essa ele tem que dar uma decisão. Que é prover ou não prover. Que é prover ou não prover. Esse ponto que eu quero chegar. Entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. A redação a gente pode até melhorar depois. Mas na parte conhecida você tem que prover ou não prover. Eu tenho que ter o termo lá, provimento ou não provimento. Então, tá? Presidente, eu sugiro, vê aí, conselheiro André, assim, ó, voto para conhecer em parte o recurso voluntário, no sentido de rejeitar as preliminares, a preliminar de nulidade, apenas isso. Mas o presidente disse que tem que ter prover ou não prover. Mas ele está provendo, assim, no sentido de prover em parte o recurso, no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade. E quanto ao mérito, não conhecer do recurso. Porque, deixa eu explicar para vocês, eu já fui questionado anteriormente, inclusive em relação às atas, tá? Porque lá quando a pessoa que vai implementar esse resultado, ele não tem essa opção da forma como foi colocado. Ele tem que dar ou não conhece por inteiro, ou prover parcial, ou prover total, ou não prover. Entendeu? Então ele não tem essas opções todas lá. Veja, a questão é de sistema só, tá? O problema de sistema. Eu entendo perfeitamente o que o conselheiro quis dizer no dispositivo dele. E concordo com ele. Eu só estou tentando adaptar esse dispositivo ao que o sistema me permite informar. É só isso, tá, gente? Aí não pode fazer daquele jeito que o senhor faz aí, conhecendo o recurso em parte, né? É isso que o senhor costuma fazer? Isso. Conhecendo o recurso em parte e na parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade, não é isso que o senhor tem que fazer? Eu substituí o rejeitar a preliminar de nulidade por negar-lhe provimento, que alcança, alberga o afastamento da preliminar de nulidade, entendeu? Presidente, então a gente poderia colocar assim, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, apenas no que tange a preliminar de nulidade, e na parte conhecida negar provimento. Ok. Repete para mim, por favor. Voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas no que tange a preliminar de nulidade, e na parte conhecida negar provimento. Ok. É isso que está em votação. Vamos lá. Doutor Camerano. Acompanhe o voto do relator. Doutor Daniel. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Itamar. O relator. Doutora Letícia. Oi, relator. Então temos por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso, mais especificamente em relação à preliminar de nulidade, e na parte inconhecida negar-lhe provimento, ok? Depois a gente altera essa redação, viu, André? Depois tu me passa. Tá bom. Na revisão você... Acrescentar que é a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, né? Isso, exatamente. Acho que fica mais completinho. Exatamente. Vocês entenderam minha problemática, né? É só uma questão de adequação ao sistema, tá? Sim. Vamos lá. Então, voltamos então para o item 29. Ou você quer fazer o 30? Não, 29 mesmo, que Então, é 29. dele Então tá. decorrente. Item 29. Trata-se de recurso voluntário que julgou improcedente impugnação apresentada pela recorrente. No caso, o exame for expedida contra a contribuinte notificação de lançamento eletrônica de multa isolada, no valor de R$ 128.479, em razão da não homologação de compensações apreciadas no processo administrativo de final de 2013 e 31, que foi o que a gente julgou agora. Com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430. Cientificada a decisão de primeira instância, a interessada apresentou impugnação, onde alega, de forma preliminar, que a Perdecomp não foi homologada
mas que a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e aguarda a decisão do julgamento do pedido de homologação do crédito. Diante dos fatos expostos, o débito na qual se refere ao de infração tem sua exigibilidade suspensa, pois o mesmo ainda tramita na delegacia da Receita Federal de julgamento em Ribeirão Preto. No mérito, basicamente reitera o argumento de que o processo ainda não foi julgado. Então, o contribuinte conclui que, demonstrada a insubsistência em procedência da ação fiscal, espera e requer impugnante seja acolhida a presente impugnação para fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito reclamado através da notificação de lançamento. Basicamente, o argumento dela é que, como a perda ainda não tinha sido analisada, ou tinha que ser suspenso ou cancelado a notificação de lançamento. Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões. Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício do crédito tributário. Menciona que, mesmo que a multa tenha sido lançada, ela se encontra suspensa, até por força do parágrafo 18 do artigo 74, 9430. E, por fim, diga-se que a manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte no processo 2003-31, que foi o que a gente julgou agora, foi julgado improcedente por essa turma de julgamento nesta mesma sessão. Então, não teve a impugnação. Cientificada a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário, em que alega em apertada síntese que o acordo não merece prosperar, vez que apresentou recurso ao CARF, no processo de final 2013-31, que está pendente de julgamento, razão pela qual não deveria subsistir a exação do presente processo, ao relatório. Passando-se para o voto, conheço do recurso por atender os requisitos de admissibilidade. Analisando o recurso voluntário, verifica-se que o único argumento da contribuinte refere-se ao fato de que a multa isolada do presente processo não poderia subsistir, em razão da PERDECOMP de final 26/25 encontrar-se pendente de julgamento na esfera administrativa. De fato, entendo que o encaminhamento do presente processo está diretamente ligado ao resultado do processo de final 2003-31, que analisa o crédito da referida declaração de compensação. Contudo, faz necessário ressaltar que este processo fora pautado nesta mesma sessão de julgamento, em que teve como resultado conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto à alegação de nulidade, e na parte conhecida negar provimento. Dessa forma, com o resultado supra, tem-se pela manutenção da não homologação da PERDECOMP de final 26/25, razão pela qual deve-se incidir a multa isolada exigida no presente processo, com fundamento no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430. Ante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe provimento. Como voto, presidente. Alguma dúvida? Camerano. Acompanhe o voto do relator, presidente. Daniel. Com o relator, presidente. Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator. Doutora Letícia. Acompanhe o relator. Então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 30. O microfone, André. Seu microfone. Presidente, como eu mencionei, o processo 97 é bem semelhante aos itens 30 e 31, então eu vou ler o começo do relatório, e se me permite eu vou direto ao voto, que já está no mesmo sentido da conclusão. Trata-se de recurso voluntário que julgou improcedente manifestação de inconformidade. No caso em exame, a contribuinte transmitiu o PERDECOMP de final 2615, originária do crédito, em que declarou possuir crédito saldo negativo de CS do quarto trimestre de 2007 no valor de R$ 8.051,47. A unidade de origem emitiu despacho decisório e indeferiu o crédito sobre o fundamento de que encontrou inconsistências, uma vez que a apuração do tributo
declarado na DPJ difere da informada foi declarado saldo negativo na DPJ anual, o que difere da informada na DECOMP trimestral, é o que se observa. E resignada com o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual transcreva a síntese das alegações elaboradas pela DRJ. A contribuinte, ela fala basicamente que o período de apuração, que houve um erro de fato, que o período de apuração do crédito estava equivocado, que na realidade seria quarto trimestre de 2006 e não quarto trimestre de 2007. Aponta que tal erro poderia ser sanado por uma simples retificação, mas como houve prolação de despacho decisório, não conseguiu efetuar a correção. E assevera que o crédito existe, mas referente ao quarto trimestre de 2006. A DRJ, ao analisar o caso, ela até analisou o novo crédito apontado pela contribuinte, mas consultando o sistema da Receita Federal, o valor do crédito pleiteado pelo contribuinte identificado na DPJ ao quarto trimestre de 2006 foi integralmente utilizado por ele, em pedido de compensação realizado por meio de DECOMP de final 0277. Portanto, ainda que se considerasse as informações atinentes ao direito creditório informado na defesa da contribuinte, não haveria direito creditório a ser reconhecido, de modo a permitir a compensação declarada na DECOMP. Ou seja, a contribuinte falou que errou o período de apuração e informa um novo crédito. A DIPJ verificou que esse crédito já tinha sido integralmente utilizado. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, em apertada síntese, argumenta a mesma preliminar de nulidade que a gente julgou no processo do item 97, e no mérito alega que os débitos declarados nas PERDECOMPs 2615, de final 2615 e 9459, que estão em trâmite, já foram compensados na PERDECOMP de final 1568, e que o débito já foi declarado na DCTF retificadora, transmitida em 17/10/2013. Por fim, a recorrente apresenta os pedidos pela nulidade das PERDECOMPs, devido aos débitos já terem sido utilizados em PERDECOMPs já homologadas, e a extinção dos débitos apontados no acordo. Anexa ainda junto ao recurso a cópia da PERDECOMP de final 1568 da DCTF retificadora. É o relatório. Ao compensar os autos, verifica que o presente recurso voluntário é tempestivo. Com relação à preliminar de nulidade, basicamente eu apresento o mesmo tópico do item 97, então eu rejeito a preliminar de nulidade por entender que não caberia a DRJ tentar identificar erros da contribuinte, mas analisar a liquidez e certeza do crédito. E quanto à questão da alegação do adimplemento do débito em outra DECOMP, eu entendi também que o contribuinte apresentou essa alegação de forma inaugural no recurso voluntário, que houve já a preclusão material, e que além disso também não poderia se conhecer pelo fato do contribuinte estar tentando revisar débitos em que não comprova evidente inexatidão material, e apresenta todo o mesmo racional argumentativo. Então, presidente, eu também concluo nesse processo no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto à preliminar de nulidade, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Ok. Um voto. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Concordo. Doutor Itamar. Relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Acompanho também, então temos por unanimidade de votos conhecer em parte o recurso, mais especificamente em relação à missão de nulidade da decisão recorrida, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Item 31. O item 31 é bem parecido, mas em sede de acordo da DRJ foi reconhecido um crédito de 107,05
No caso, exame, a contribuinte transmitiu a PERDECOMP de final 0631, originária do crédito, em que declarou possuir crédito de saldo negativo de CS do ano calendário 2006, no valor de R$ 10.791,17. A unidade de origem emitiu despacho decisório e indeferiu o crédito sob o fundamento de que encontrou inconsistências, uma vez que a forma de apuração do tributo declarado na DPJ, sobre a forma trimestral, difere da informada na DECOMP anual. É o que se observa no despacho decisório. E resignado com o despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, dessa vez alegando também que houve um erro de fato na informação do período de apuração do crédito, que na verdade o crédito não seria do exercício do ano calendário 2006, mas sim do segundo trimestre de 2006. E apresenta o mesmo racional argumentativo. A DRJ, ao analisar o caso, ela verificou que parte desse novo crédito informado pela contribuinte já havia sido utilizado em outras DECOMPs, que foram homologadas, e que restou apenas um crédito de 107,05. Então, com fundamentos no princípio da verdade material e aplicável ao processo administrativo fiscal, a DRJ entendeu por conhecer desse crédito. Cientificado do acordo da DRJ, a contribuinte novamente alega preliminar de nulidade da decisão da DRJ e, no mérito, alega que o débito compensado nessa DECOMP já fora informado em outra DECOMP, de final 1568. E que houve um erro de fato. Por fim, o contribuinte apresenta o pedido de nulidade das PERDECOMPs do presente processo e a extinção da cobrança. Anexa ainda junto ao recurso as cópias das mencionadas PERDECOMPs e das DCTFs retificadoras. Com isso do recurso, ao compulsar os autos, verifica o recurso é tempestivo. Quanto à preliminar de nulidade, novamente rejeito com base nos mesmos argumentos do item 97 e do item 30. E com relação ao adimplemento em outra DECOMP, também não conheço em razão desse argumento não ter sido instaurado em sede de manifestação de inconformidade. E, além disso, entendo que a revisão desse débito não seria passível de julgamento, vez que não houve evidente inexatidão material e apresenta o mesmo racional argumentativo dos outros processos. Então, também concluo no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário apenas quanto à preliminar de nulidade e na parte conhecida negar de provimento. É como voto, presidente. Doutor Camerano. Doutor Camerano. Acompanho o voto do relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator. Doutor Itamar, desculpa. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Temos então, por unanimidade de votos, conhecer em parte o recurso, mais especificamente em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Com isso, senhoras e senhores, a gente encerra os processos da tarde do dia 13 de abril e aí eu vou chamar agora, vamos adiantar alguns processos da sexta-feira, tá? Podemos começar pelo item 146, doutora Letícia? Podemos. Então, vamos ao item 146, relativo ao dia 16 de abril, 9 horas da manhã. Deixe-me ver aqui. Conselheira Letícia, recorrente Excelência Serviços de Mão de Obra Especializada Limitada. Com a palavra, relatora. Bom, a empresa foi submetida a procedimento fiscal que redundou na abertura de auto de infração de RPJ e CSL nos anos de 2006. Da análise de estruturação contábil,
verificou-se que as receitas de prestação de serviços recebidas no período de 1 de 2006 a 12 de 2006 e lançadas a crédito em contas a receber, conforme discriminados demonstrativos de receitas, não foram totalmente informadas em DIPJ e DCTF. Deixa eu ver só se eu lembro aqui para explicar para os senhores, para a gente agilizar um pouco. Acho que essa empresa é uma empresa de locação de mão de obra. E ela era uma construtora de embarcações, salvo engano. Deixa eu ver se é ela mesmo. Acho que eu vou ter que ler, presidente, porque realmente eu não estou me recordando muito bem. Cumpre observar, na consulta à Receita Federal, verificou-se que a empresa, no ano de 2006 e posteriormente no ano de 2007, com informações ao valor de receita bruta compatível com apurados por esta fiscalização, que foram retificadas as DIPJs e posteriormente as DCTFs. A diferença apurada do IRPJ e da CSL deverá ser exigida de ofício mediante lavratura de auto de infração e parte integrante desse TVF, tendo em vista que os fatos relatados caracterizam em tese crime contra a ordem tributária, justificam a aplicação da multa qualificada nos termos do artigo 44 da 9.430. Inconformada, a interessada apresentou impugnação, alegando em síntese que, em tese ter a empresa disponibilizado todos os meios físicos disponíveis, restam como documentos contábeis administrativos, cópias de cheque, recibo e declaração, a autoridade lançadora optou em autuar a impugnante em diversas modalidades de penalidade sobre o mesmo fato jurídico tributário, que não pode ser admitido, em vista do efetivo excesso de pena e da exação sobre o mesmo fato gerador. Protesta a impugnante desde já pela produção de prova emprestada, caso haja necessidade de se demonstrar as sucessivas incidências das penalidades aplicadas, cuja origem é apenas um fato jurídico tributário que culminou com a lavratura de 17 autos de infração apenas no exercício de 2006. A auditoria fiscal, quando da lavratura do presente auto, não observou as características do caso em apreço, pode ter sido mencionado no PF e os respectivos textos de início de ordenação, competência e encerramento da utilização e alteração de bens e direitos do sujeito passivo. Não procedeu a juntada dos mesmos e prejudicou sobremaneira a defesa do contribuinte, que quer soube ao certo do que estava sendo autuado. Nota-se que, quando da lavratura do presente aí, não for aportado o histórico dos fatos, nem podendo o impugnante ter noção do que praticou e do que deve defender-se. É cristalino que aquele ao qual se imputa uma determinada conduta ilegal sempre deverá defender-se dos fatos, e, para tanto, quando da lavratura do auto, sempre deverão estar escritos o dia, local, hora, descrição dos fatos e todas as demais circunstâncias que ensejariam a lavratura do mesmo. E é inconteste a nulidade do presente auto de infração por não juntar documentos referentes à descrição do fato gerador que ensejou a lavratura do mesmo, o que por si só impede que a impugnante tenha ciência do que está sendo autuado. Que o simples fato da entrega de DIPJ apurada com impostos devidos decorrente do lucro presumido não é pura e simplesmente documento hábil a estabelecer o regime de tributação a que a pessoa jurídica deve se submeter por todo o ano calendário. Preceitua o artigo 26 da 9.430, lei que disciplina o regime de tributação do lucro presumido, que é a opção. O referido regime se dará apenas com o pagamento da primeira ou única parcela da cota do imposto devido correspondente. Que a legislação condiciona a finalização da opção pelo lucro presumido com o pagamento da primeira parcela, o que de fato e conforme informações prestadas pela própria auditoria fiscal não ocorreu.
Assim sendo, não há que se falar em óbice para que a impugnante, mesmo após a entrega da DIPJ, pudesse retificar suas declarações com apuração com base no lucro real, que afasta de imediato os valores pretendidos no presente auto de infração de imposto de renda e CSF. As empresas que prestam serviços de mão de obra, como é o caso desta impugnante, atuam como intermediárias entre os trabalhadores e a empresa tomadora de serviço, se responsabilizando pelo pagamento dos salários respectivos encargos previdenciários. Assim sendo, do valor recebido pela tomadora dos serviços, devem ser descontados os valores que servirão para pagamento dos salários e dos encargos previdenciários para se alcançar efetivamente o valor da taxa de administração pela prestação do serviço. Há de se distinguir a receita de outros eventuais ingressos financeiros. Receita é o valor que a empresa recebe em troca de bens e serviços, componentes de seu patrimônio, que oferece a terceiros, o que no caso da compra e venda mercantil faz noção de receita coincidir com o conceito de preço do produto. Assim, conclui-se que não compõe a base de cálculo as parcelas que não pertençam à empresa ou representem um reembolso de despesa, que estando a cargo de terceiro foram assumidas pela empresa. Tal ideia se harmoniza perfeitamente com a definição de receita bruta do Regulamento do Imposto de Renda em seu artigo 226. Por tudo isso, conclui-se que os valores constantes no caixa da empresa, que devem ser repassados a terceiros, bem como seus respectivos encargos, não caracterizam receitas e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSL. Pelo princípio constitucional da isonomia, haja visto que a impugnante exerce apenas serviço de mão de obra especializada, a base de cálculo das referidas exações deve ser composta dos valores referentes à taxa de administração dos serviços prestados, excluindo-se os valores de repasse de verbas de terceiro, bem como verbas reembolsáveis referentes aos insumos de materiais e administrativos indispensáveis à prestação de serviço. Os valores de salários e respectivos encargos definitivamente não são aptos a medir a capacidade contributiva, como exige o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. A tributação, por sua natureza, interfere de modo contundente no patrimônio das pessoas, razão pela qual não pode representar ônus superior às forças deste patrimônio sob pena de cometimento de diversas inconstitucionalidades. Logo, a inclusão de entrada, que é apenas canalizada pelos contribuintes, transitando pelos respectivos caixas, sem integrar-se ao patrimônio na base de cálculo dos tributos devidos, representa, indubitavelmente, o combatido efeito de confisco. Dentre os princípios que norteiam o sistema constitucional tributário, encontra-se a vedação de tributo com efeito de confisco e a observância da capacidade contributiva. Que a doutrina vem entendendo que a vedação do efeito confiscatório deve ser estendida às penalidades tributárias, até mesmo como forma de evitar a destruição do patrimônio do contribuinte. Devido à patente inconstitucionalidade, bem como a total falta de correspondência entre a infração e o valor da multa aplicada em valor correspondente a 150, deve ser anulado o lançamento. A multa implementada caracteriza-se como mais benéfica, pois remontam em 50% e não mais em 150%, como previsto anteriormente. A partir de agora, multa isolada, quando puder ser cobrada, não pode ser majorada para 150, ainda que o não pagamento decorra de uma hipótese de sonegação, fraude ou conluio. Frisa-se que a multa isolada, qualquer que seja o seu fundamento, somente pode ser cobrada ao percentual de 50%. Por essa razão, o ordenamento jurídico prevê a retroatividade da lei a ato ou fato pretérito quando sobrevier norma legal que combine penalidade menos severa. Conclui-se pela aplicação retroativa da redução da multa. Antes da definitividade da Constituição, a representação fiscal se torna totalmente infundada e desprovida de fundamentos de validade, requereu o provimento da impugnação, decretando a nulidade e o afastamento da exigência fiscal. Alternativamente, requereu a desconstituição do lançamento em razão de não prosperar o quanto de beato atribuído ao caso dos autos, o qual não se atentou o valor da multa que pode ser aplicada ao presente caso, levando-se em conta a atual redação do artigo 44.
Outro sim protestou pela produção de provas em direito permitidas, em especial perícia técnica e juntadas de documentos que comprovem a verdade material. Quando do julgamento pela Delegacia de São Paulo, a decisão restou assim emendada. Preliminar de nulidade, inocorrência. Incabível cogitar-se sobre nulidade de auto de infração se o lançamento foi efetuado com observância dos pressupostos legais. Abuso de poder, excesso de exação, reincidência de penalidade sobre o mesmo fato imponível, improcedência. Não prospera a alegação de que houve abuso de poder em virtude de suposta lavratura de autos de infração que teriam ocasionado reincidência de penalidades relacionadas ao mesmo fato jurídico tributário, quando constatado que houve apenas a formalização deste processo para lançamento de ofício de imposto de renda e contribuição social. Produção de provas documentais. As provas devem ser apresentadas juntamente com manifestação de inconformidade. Diligência, perícia, pedido não formulado. Tem-se por não formulado pedido de diligência ou perícia que não atenda aos requisitos previstos na legislação. Regime de apuração, lucro presumido, mudança de opção. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento de imposto com base no presumido poderá modificar sua opção, passando a ser tributada pelo lucro real, desde que formalize a alteração até a entrega de correspondente declaração de rendimentos e antes de iniciado o procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano calendário. Locação de mão de obra temporária, base de cálculo, lucro presumido. Considera-se como receita de pessoa jurídica que fornece mão de obra contratada temporariamente o total contratado e faturado com os tomadores de serviços. Dada a natureza do serviço executado, os salários dos respectivos encargos da mão de obra temporária não se caracterizam como reembolso, mas como custo na prestação do serviço executado, e, portanto, não podem ser deduzidos da base de cálculo se a tributação for com base no lucro presumido. Arguição de inconstitucionalidade. Apreciação de constitucionalidade ou legalidade de norma e atribuição do Poder Judiciário, não cabendo à administração tal exame a fim de afastar a aplicação da lei. Multa de ofício qualificada, cabimento. A multa de 150 deve ser aplicada quando constatada a situação que, em tese, configure omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Multa de ofício qualificada, retroatividade benigna, impossibilidade de aplicação. A lei que introduziu mudança nas penalidades lançadas de ofício manteve a multa qualificada nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, com percentual no mesmo patamar da lei anterior, inaplicável, portanto, ao artigo 106. Representação fiscal para fins penais. A autoridade fiscal tem o dever de formalizar e representar a representação fiscal para fins penais, sempre que no exercício das suas atribuições identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crimes contra a ordem tributária. Tributação reflexa, CSL. A decisão relativa ao lançamento do principal se aplica no que couber à exigência de CSL, por ser fundamentada nos mesmos elementos de prova. Intimação ao procurador, isso também citou que no processo administrativo não se aplica, não é possível a intimação em endereço diverso daquele fornecido para fins cadastrais. Inconformada, apresentou ao contribuinte recurso, alegando, em síntese, as mesmas razões da impugnação. E aí, tendo em vista que o recurso é o mesmo, eu estou mantendo a decisão da delegacia de origem por seus próprios fundamentos, aonde a nulidade não foi reconhecida, pois o auto de infração foi lavrado por autoridade administrativa legalmente incumbida de executar tal ato e estar em consonância com os demais pressupostos contidos no citado decreto. Reclamou a impugnante também que os documentos que embasaram a autuação, o MPF e os termos lavrados pela autoridade deixaram de ser juntados aos autos, que teriam prejudicado a sua defesa. Quanto aos documentos que embasaram a autuação, importante assinalar que o levantamento fiscal teve por base a documentação fornecida pela própria contribuinte, que
que se encontra devidamente acostado aos autos as folhas 78 a 864. Que, para a identificação exata dos valores, a autoridade lançadora discriminou o demonstrativo das receitas recebidas e respectivas retenção, cada uma das operações constantes das notas fiscais de prestação de serviço do período entregues pela fiscalizada, os quais foram cotejados com a DIPJ. Além disso, essa autoridade elaborou o demonstrativo de apuração de imposto de renda e CSL com a apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Complemente-se que os fatos motivadores da autuação fiscal foram amplamente descritos no TVF, que é parte integrante do auto de infração, e permitiram ao impugnante o conhecimento quanto às irregularidades a ela imputadas. Sendo assim, deve-se concluir que os autos contêm todos os elementos de provas indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende a todos os requisitos de legalidade. Ressalte-se que tampouco prospera a alegação de que a autoridade fiscal não carreou aos autos o MPF e demais termos lavrados ao longo da ação, posto que tais documentos encontram-se as folhas 2 a 863, cabendo observar que todos foram devidamente cientificados a contribuinte. A fragilidade da alegação da impugnante fica bem evidenciada quando afirma que até a falta de juntada da relação de bens e direitos do sujeito passivo prejudicaria sobremaneira a defesa. O termo de arrolamento de bens e a respectiva relação encontram-se, na verdade, acostados aos autos e decorrem do disposto no artigo 64 e 64A da 9532, em vigor à época da lavratura do auto de infração. De toda forma, esclareça-se que a lavratura desse termo objetiva dar proteção do crédito tributário constituído, não sendo este o instrumento adequado para narrar a respeito da infração cometida, a qual foi devidamente descrita no TVF e no auto de infração. Ademais, a própria defesa apresentada demonstra que a contribuinte sabe perfeitamente dos motivos pelo qual se deu o lançamento. Portanto, a alegação da interessada é insubsistente. A questão das produções de prova que não faz sentido essa argumentação que ela iria apresentar, que deveria ter sido apresentado junto à impugnação. A alegação de abuso de poder, que só foi lavrado esse auto de infração de RPJ e CSL do ano de 2006. Cabe ressaltar que a interessada não trouxe aos autos provas para dar esteio à sua afirmação, se restringindo a protestar pela produção de prova emprestada, para demonstrar suposta reincidência de penalidades aplicado ao mesmo fato jurídico tributário. Com relação à opção pelo lucro presumido, no procedimento de ofício que caracterizou a existência de omissão de receita, os tributos foram determinados de acordo com as regras estabelecidas pelo lucro presumido, uma vez que, de acordo com o levantamento fiscal efetuado, foi essa modalidade de tributação escolhida pela contribuinte. A interessada insurge-se contra essa forma de tributação, pois argue que a DIPJ poderia ser retificada para se alterar a apuração para o lucro real. Aí aqui está sendo citado o artigo 26, na 9430, e a IN 93, e que a legislação tributária preconiza que a opção por referido regime fica condicionada ao pagamento da primeira ou única parcela da cota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada ano calendário. No caso vertente, ao contrário do que afirma a interessada, os pagamentos dos tributos em tela correspondentes ao primeiro período de apuração do ano calendário fiscalizado foram efetuados com códigos referentes à opção pelo lucro presumido, conforme demonstra as telas abaixo extraída do sistema da Receita Federal. A alegação de que a DIPJ poderia ainda ser retificada para alterar a forma de tributação é totalmente desprovida de fundamento, pois tal alteração somente podia ser feita até a data da entrega da correspondente declaração. Da base tributável, a interessada alega que atua no ramo de locação de mão de obra e que presta serviço de tributação de intermediação entre trabalhador temporário por ela selecionada e a empresa tomadora de serviço. E ela entende que a base tributável seria só a taxa de administração. A empresa, aí a
a delegacia citou a legislação, que coaduna com o meu entendimento que a empresa que presta serviço de cessão de mão de obra mantém vínculo empregatício com o trabalhador. Assim sendo, para fins de incidência de imposto de renda, não vale a denominação pretendida pelo contribuinte de repasse a terceiros, posto que é ela quem responde por todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos trabalhadores cedidos temporariamente à tomadora, e, portanto, os salários e demais encargos devem ser classificados como custo na realização do serviço e não como valores redutores da receita. Aí está citando o parecer COSIT também. Cita um recurso especial do STJ. Bom, quanto às alegações de inconstitucionalidade, tem a questão da aplicação da súmula 2 do CARF. E com relação à qualificação da multa, nesse ponto aqui, só que eu discordei da decisão de origem, que foi aquele mesmo problema que a gente já viu em outras oportunidades, que o TVF fundamenta a multa num parágrafo só, falando que, diante do exposto, a diferença apurada do IRPJ e da CSL devidos e não recolhidos e nem informados à Receita, na forma e no prazo, deverão ser exigidos de ofício mediante a lavratura do AI, sem prejuízo das demais implicações, tendo em vista que o fato ora relatados caracteriza em tese crime contra a ordem tributária, previsto no inciso 1º do artigo 1º da Lei 8.337, o que justifica a aplicação da multa qualificada. E aí coincide com o voto que eu dei, salvo engano, no mês passado, que não está cabalmente justificado a realização do tipo penal descrito na norma. E eu acho que, eventualmente, os senhores podem ter alguma ponderação a fazer sobre isso. E, nesse sentido, eu estou mantendo a decisão pelos próprios fundamentos e apenas dando parcial provimento para reduzir a multa à razão de 75%. É como voto, presidente. Muito bem, está aberta a discussão. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Presidente, acompanho. Eu estava dando uma olhada aqui no TVF, realmente não tem fundamento nenhum. Né? A gente até tem analisado nos casos que o TVF, ele, de forma detalhada nos seus fatos, ele acaba justificando os fatos que levaram àquela qualificação. Mesmo que no tópico específico que ele trate da multa, ele não detalhe tanto, desde que você lendo o TVF, você consiga compreender. Mas não dá para compreender o motivo aqui da qualificação. Então, realmente, eu acho que está acertado aí o voto da relatora. Doutor Carlos André. Eu ia fazer a observação no mesmo sentido feito pelo conselheiro Daniel, acompanho a relatora. Doutora Luciana. Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, então somente para reduzir a multa de ofício ao patamar de 75%. O item... Eu vou dar um descanso para a doutora Letícia e vou ao item 152. Conselheiro Daniel. Conselheiro Camerano. Minto. Recorrente do Bom Indústria, Comércio e Rações Limitada. 152? Isso. Depois a gente volta no 148, tá, Letícia? Se der tempo ainda.
aberto aqui. Posso começar, presidente? Pode começar. Bom, eu transcrevo aqui, então, relatório e voto da decisão de piso, acordo proferido pela 4ª turma de RJ Fortaleza. Né? Essa empresa do Bom Comércio de Rações foi excluída do Simples, né? Conforme a DE, e, além disso, teve lavrados auto-infração, referente aos fatos apurados em 2008 e 2009. Então, tem aqui os tributos: imposto de renda, condição social, COFINS, PASEP, né? Multa de 150%. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui, que nós vamos ver que o recurso voluntário ele não contempla muitas coisas. O contribuinte apresentou declaração anual pelo Simples Nacional, com receitas zeradas, nada oferecendo a tributação em 24 meses consecutivos, apesar de movimentar crédito em conta corrente da empresa de mais de 3 milhões de reais. Não apresentou nenhum documento, nem extrato bancário. Foi intimado a apresentar as origens dos depósitos, né? Nada apresentou. Então foi excluída do Simples. A partir de 01/01 de 2008. Então ela ataca essa exclusão, dizendo que vocês obtiveram aí os extratos bancários sem autorização judicial. Ato contínuo foi feito arbitramento de lucro, que não tinha nada. E o base de cálculo foram os valores dos depósitos bancários, abatidos lá as transferências bancárias, cheques estornados e tal. Foi atribuída a responsabilidade solidária ao sócio-gerente Dirceu Rodrigues da Silva Júnior, com base no artigo 124 e 135 do CTN. E as sócias gerentes, Cláudia de Oliveira Ortega e Gislene Cristina Salles da Silva, foi atribuída a responsabilidade tributária com base no artigo 135 do CTN. Muito bem. Então, foram cientificadas dessas exigências fiscais, o ente passivo apresentou manifestação de conformidade contra a exclusão do Simples e contra o lançamento, né? Que o procedimento de exclusão teria violado lá o sigilo bancário, né? Muito bem. Seria ilícita aquela sigilo bancário, sem autorização judicial, que informação bancária não pode servir para lançamento de crédito fiscal, né? Muito bem. Então, ele solicita a reversão da exclusão do Simples e a anulação dos autos de infração. Os responsáveis solidários foram cientificados, né, tendo apresentado impugnações. Aqui foram com base no artigo 135 CTN, o enquadramento da responsabilidade dos sócios, né? Então, no voto aqui, da DRJ, ela diz aqui o seguinte: inicialmente convém registrar que o senhor Dirceu Rodrigues da Silva Júnior, no período impugnatório, não se insurge contra a sujeição passiva solidária que lhe foi imputada. Da mesma forma, o sujeito passivo não ataca a exasperação da multa no patamar de 150%. Então, considerou não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. No caso, o senhor Dirceu, que teria sido arrolado como responsável tributário, solidário. Da manifestação de inconformidade apresentada por Dupont contra a exclusão do Simples, né? Então, aqui a questão da exclusão, aqui tem o enquadramento legal, artigo 29, inciso 2 e 8º, né, da Lei 123 de 2006, embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de livros e documentos, a que estiveram obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações, movimentação financeira. Inciso 8º, houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Como se vê, a exclusão foi realizada com base em expressa previsão legal, não cabendo qualquer reparo no feito realizado pela autoridade administrativa.
no que diz respeito aos aspectos constitucionais alegados pela defesa, isso não pode ser discutido na esfera administrativa. Eu cito aqui a súmula do CAF número 02. Né? Muito bem. Da impugnação apresentada aos lançamentos tributários, o Dupont Indústria. Quanto aos lançamentos tributários, o sujeito passivo alega que são nulos por serem fundados em dados bancários obtidos diretamente pela fiscalização junto à gestão financeira, sem prévia autorização judicial. Né? Então, a DRJ rebate essa questão, que já é batida aqui, já é recorrente aqui nesses autos, né? Vou passar por cima disso, que já é uma questão já do sigilo bancário supremo, inclusive, já se definiu, né? Das impugnações apresentadas por Cláudia de Oliveira e Gislaine, né? Todos aqueles argumentos utilizados pela recorrente de sigilo bancário, quebra de sigilo bancário, foram utilizados aqui também pelos recorrentes, pelos responsáveis solidários. Né? Então, ela diz aqui o seguinte: quanto ao argumento de que o fisco não teria demonstrado a prática de infração à lei por parte das pessoas arroladas como responsáveis solidários, este não se mostra consistente. Isso aqui é a DRJ falando, né? Cabe inicialmente registrar que não restam dúvidas acerca da responsabilidade das sócias na administração da sociedade, pois as peças contratuais arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo comprovam tal condição. Muito bem. Recorde que a fiscalização consignou que foram apresentados, em nome da pessoa jurídica autuada, declarações anuais do simples com valores zerados. E, apesar de intimada, a pessoa jurídica deixou de atender intimações. Muito bem. Então, considerou que as sócias era correta a atribuição de responsabilidade tributária para essas duas sócias, porque elas agiram com infração à lei, excesso de poder lá do Estatuto Social, que elas eram sócias administrativas. Né? Por esse motivo, conclui a DRJ que deve ser mantida a responsabilização das sócias na forma como prendida pelo agente fiscal. Muito bem, então a decisão da DRJ considera não impugnada a sujeição passiva imputada a Dirceu Rodrigues da Silva, que não apresentou impugnação como responsável solidário. Também não foi impugnada a qualificação da multa aplicada a Dupont Indústria e Comércio. Apenas ficou-se no âmbito da quebra de sigilo bancário. Que improcedente também a manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional e improcedente a impugnação apresentada pela Dupont contra os lançamentos tributários e improcedente as impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários, Cláudia e Gislaine. Do recurso voluntário, né, cientificada da decisão recorrida, a interessada apresentou seu recurso voluntário. Dos responsáveis solidários, o senhor Dirceu Rodrigues da Silva apresentou recurso voluntário, apesar de não ter apresentado impugnação. A senhora Gislaine Cristina Salles da Silva também apresentou recurso voluntário. E a senhora Cláudia de Silva Ortega também apresentou recurso voluntário. Os recursos voluntários apresentam em comum a alegação de quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, requerendo assim a nulidade do ato de exclusão da recorrente do Simples Nacional e dos autos de infração. Esse é o relatório essencial. Bom, aqui no voto, então, passando para o voto, estão todos aí? Luiz? Estou aqui. Porque eu não estou vendo. Luciana também? Aqui também, Camerano. Então tá. Continuando aqui, presidente. Conforme relatoriado, assinala a decisão recorrida que o responsável solidário, senhor Dirceu Rodrigues da Silva Júnior, não apresentou impugnação, de forma que o recurso voluntário ora apresentado não será aqui conhecido desta pessoa. Os demais recursos apresentados preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, devem ser conhecidos.
da questão relativa ao sigilo bancário, que foi considerado em todos os recursos. Essa questão já está superada pela Corte Suprema, né, senhor presidente? Então, eu já vou passar por cima disso aí, que é o texto padrão que a gente utiliza, né, que não existe mácula nenhum com formação de extrato bancário pelas instituições financeiras por solicitação do Fisco Federal. Muito bem. Então, passando aqui. Toca o barco. Então, oi? Toca o barco. Tá. Diante de tudo exposto, ratificada a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos concernentes à matéria, não assiste a razão aos recorrentes, no caso da quebra de sigilo bancário. Bom, aqui, dos responsáveis solidários, Gislene Cristina Salles da Silva e Cláudia de Oliveira Ortega, então, estou a trazer aqui os argumentos desses responsáveis solidários, trazidos do recurso voluntário, que são comuns a ambas essas pessoas. Né? Então, eu disse o seguinte aqui. A recorrente escolhe contra a sua ilegitimidade, que não for acolhida pelo acordo, que apenas se baseia no fato da recorrente figurar como sócia nas peças contratuais arquivadas na junta comercial e ainda como administrador, sendo que a administração da empresa pressupõe o cumprimento de suas obrigações perante a Fazenda, que não ocorreu. Ocorre que, se for analisado o contrato social com a atenção merecida, fica fácil verificar que a administração da sociedade não cabe à recorrente, mas ao sócio proprietário de seu Rodrigues da Silva Júnior. Então, essas alegações são alegações comuns àquelas duas pessoas. Tá? Ademais, ainda que isso não fosse verdade, o que se admite apenas para argumentar, o inciso 3º do artigo 105/70 dispõe com clareza que os sócios apenas são responsáveis por praticarem atos com excesso de poder, de infração de lei, de contrato social, de estatutos. Ou seja, é fundamental que o fisco demonstre e comprove de forma inconteste que houve prática de referidos atos. A decisão de PIS já se manifestou sobre isso daí. Eu reproduzo aqui a sua conclusão. Quanto ao argumento de que o fisco não teria demonstrado a prática de infração à lei por parte das pessoas arroladas como responsável solidário, esta não se mostra consistente. Então, eu reproduzo aqui o que eu já tinha comentado lá no relatório. Né? IPJ zerada, foi intimada a apresentar, deixou de atender todas as intimações, não tem livro, não tem documento de escrituração, não apresentou as origens dos recursos, né? Muito bem. Agora resta a gente saber se ela realmente só é sócia, né? E não, então ela conclui aqui, a TRJ então, demonstrou a fiscalização ocorrente de infração à lei, com consequências tributárias, movimentação de recursos em conta bancária em valor expressivo, sem que nada tivesse sido oferecido tributação federal. Declaração zerada, 2 anos consecutivos, né? Não se pode alegar que tais recursos não seriam de conhecimento das sócias administradoras das empresas, por serem elas suas representantes em juízo ou fora. Por conseguinte, deve ser mantida a responsabilização das sócias na forma como pedida pelo agente fiscal. Então, eu passo a comentar aqui, acrescentar, ratificar essa posição aí. De fato, pelo contrato social da recorrente, consta, desde a sua constituição em 22 de março de 2006, os sócios de seu Rodrigues da Silva Júnior e Cláudia de Oliveira Ortega. Né? Então, tem aqui a cláusula 7. Esse é o contrato social da recorrente, esses dois aqui que eram sócios da empresa. A administração da sociedade caberá aos 2 sócios, que no caso era de seu Rodrigues e Cláudia, em conjunto ou separadamente, com os poderes de atribuição de administradores. Né? Muito bem. Em alteração contratual número 02, consta que Gislene Cristina Salles da Silva ingressou na sociedade no lugar da outra sócia, em contrato assinado em 5 de setembro de 2008. A cláusula primeira, admite-se nesta data na sociedade Gislene Cristina Salles da Silva. Ela foi admitida como sócia e retirando da sociedade Cláudia de Oliveira Ortega. Né? E aqui na cláusula 5ª, a administração da sociedade estará a cargo dos 2 sócios. Então, sempre a administração nunca era somente do seu dissel, somente era dos sócios. Sempre dos 2 sócios. Então, senhor presidente, constatado que as sócias eram, à época dos fatos geradores, as sócias gerentes, respondiam pela gerência da empresa, junto com o seu dissel,
se negar provimento ao recurso voluntário dos responsáveis solidários, uma vez que ambas eram sócios e administradores da recorrente época dos fatos vereadores. Conclusão geral. É o voto rejeitar as preliminares de nulidade do ato de exclusão da recorrente do Simples Nacional e dos lançamentos, e quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário da recorrente e dos responsáveis solidários. No caso, somente aqueles dois cujos recursos foram admitidos, né? Então, esse é o voto, senhor presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário a respeito? Podemos passar a votação? Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos André. Acompanhe. Doutora Luciana. Voto com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator, presidente. Então temos por unanimidade de votos rejeitar os preliminares de nulidade do ato de exclusão da recorrente do Simples Nacional e dos lançamentos fiscais e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários apresentados pela recorrente e pelos responsáveis solidários. A redação sujeita a alteração e a aprimoramentos, tá bom? Vocês têm lastro aí para fazer mais um ou dois? Alguém está cansado? Podemos fazer mais um ou dois? Pode seguir, presidente, se a turma concordar. A doutora Luciana estão sem aparecer no vídeo. Tá, ok. Oi, Letícia? Você não está aparecendo. Eu vou pedir para o apoio interromper a gravação, tá? Porque já estamos chegando perto das 6 horas e assim a gente libera o apoio, tá? Interrompe a gravação e depois a gente reinicia em sequência, tá bom? Gravação interrompida, presidente. Muito obrigada.